Márcia Cristina, cardiologista, falar um pouco hoje sobre dispneia. Esse é mais um vídeo da série Dicas Práticas na Emergência. Nesse momento em que estamos já em alguns meses de uma pandemia que nos pegou de surpresa, cujo principal sintoma da doença do vírus da Covid-19 é dispneia, vale a gente relembrar um pouquinho da semiologia e fazer diagnóstico diferencial de dispneia na emergência, evitando assim colocar pacientes sem a doença junto aos pacientes verdadeiramente suspeitos de Covid. Então vamos lá. Toda vez que você chegar e ver um doente ou atender um paciente com a queixa de dispneia, a primeira pergunta que deve vir na sua cabeça é: que conjunto de sintomas aliados à dispneia fará com que esse doente seja classificado como a dispneia de origem pulmonar, de origem cardiológica, ou cardiogênica, de origem metabólica ou de origem psicogênica? Então, se dispneia tem que ser igual a um desses 4 grupos etiológicos. Quando é que eu vou pensar na dispneia pulmonar e, portanto, que pode ser um caso suspeito de Covid? Quando essa dispneia ela for de início agudo ou eu já tenho uma dispneia crônica que exacerba, principalmente se vier associada à dor torácica pleurítica ou vier associada a sintomas pulmonares outros, como produção de tosse, com produção de secreção sugestiva de infecção, aquela secreção hialina clara, sugerindo um quadro bronquítico, que pode ser uma asma, não é exatamente uma exacerbação aguda de uma doença pulmonar ou brônquica, até aquela secreção espessa, amarela, esverdeada, amarronzada, cor de telha, como muitas infecções respiratórias podem causar. Geralmente associada a sintomas sistêmicos, queda do estado geral, inapetência, dor no corpo, febre, delírio nos idosos, pensando em infecção respiratória baixa, ITR, ou em pneumonia ou broncopneumonia. Se o doente tem uma dor torácica pleurítica, que piora quando respira, melhora quando deita do lado da dor, associada à dispneia, pensar em embolia pulmonar como diagnóstico provável. Se não tem febre, não tem sintomas sistêmicos, eu não tenho como pensar num quadro infeccioso de base. Outras causas de doenças pulmonares que podem causar dispneia é o pneumotórax espontâneo ou traumático, em que eu vou ter dispneia com dor torácica pleurítica, mas que eu vou ter redução ou abolição da ausculta no local do pneumotórax, com frêmito tóraco vocal abolido e timpanismo aumentado à percussão. Quem percute, não é? Hoje em dia eu percuto, viu? Então, às vezes nos salva na emergência fazer uma semiologia bem feita. Em o doente não tendo nenhuma dessas características, não tem sintoma sistêmico que sugira infecção, queda do estado geral, febre, inapetência, dor no corpo ou outro comemorativo infeccioso, mas já tem uma história prévia de dispneia, já tem um diagnóstico prévio de cardiopatia, piora quando faz esforço, piora quando deita, é a pergunta-chave para insuficiência cardíaca. Quando o senhor deita, essa falta de ar melhora ou piora? Em sendo insuficiência cardíaca, vai piorar e vai melhorar ao sentar, enquanto que os quadros pulmonares não vão melhorar quando se senta. Ele está ruim o tempo inteiro, está ruim em qualquer posição, porque o quadro é pulmonar. Pode até ter uma pequena piora quando deita. E outros doentes dizem que alivia. Então, o quadro pulmonar não guarda essa relação direta com a posição deitado. Já em insuficiência cardíaca, sim, deitou, piorou. Então, eu posso ter uma IC descompensada por um ITR? Pode.
Então, nesse caso, eu vou ter um quadro que sugere insuficiência cardíaca, porque piora quando deita, tem um edema inferior discreto, já tem história prévia de cardiopatia, mas tem os sintomas constitucionais do quadro infeccioso. Que insuficiência cardíaca não está associado, em geral, a quadros sistêmicos importantes. O quadro metabólico é quando o doente está muito taquipneico, geralmente não há dispneia, chama atenção mais a taquipneia do que o desconforto para respirar, e não tem relação com esforço, não tem relação com posição, não tem sintoma sistêmico, em decorrência, e geralmente a saturação está normal, tanto no quadro pulmonar como no quadro cardiogênico, vamos ter hipoxemia importante. Moderada é importante. Já no quadro metabólico, nas taquipneias metabólicas por acidose metabólica, geralmente, você vai ter saturação, não tem hipoxemia associada. Exemplo, cetoacidose diabética, é o doente diabético que chega com quadro de cetoacidose diabética, muito taquipneico, ausculta normal, saturação normal, pensar em dispneia metabólica. E, finalmente, quando tudo isso está normal e o doente chega com um quadro se queixando muito de dispneia e ela é mais subjetiva do que objetiva, pode até ter algum grau de frequência respiratória aumentado discretamente, com todos os exames normais, com a ausculta cardíaca normal, com a ausculta respiratória normal, saturação normal, no máximo ataque cardíaco sinusal, pensar em psicogênico, principalmente se a pessoa já tem histórico de ansiedade. Nesses casos, os exames complementares costumam ser normais. E que exames pedir num doente com dispneia? Geralmente, pelo menos um eletrocardiograma, se ele estiver taquicárdico, porque todas as doenças que eu falei podem dar taquicardia sinusal. O TEP pode estar associado àquele padrão clássico de S1, T3, Q3. Raio-X de tórax, óbvio, né? Pode afastar as causas pulmonares e cardiogênicas. Gasimetria arterial, para ver se tem hipoxemia ou não e ver se tem acidose metabólica ou não. E os exames para rastreio infeccioso, vale a pena um hemograma, vale a pena um PCR, se sua unidade tem, e um potássio, porque eu posso ter hipercalemia ou hipocalemia associada, principalmente nas doenças cardiogênicas e na citose metabólica. Então, seriam os exames básicos que podem diferenciar a dispneia pulmonar da cardiogênica, da metabólica e da psicogênica. Nos lugares de maior recurso, você pode solicitar, se ficar em dúvida, é um doente DPOC que está com um quadro sugestivo de insuficiência cardíaca, que o raio-x não ajudou porque não deu para ver se tem muita congestão, você pode pedir a dosagem do BNP ou pró-BNP, que vai estar elevado nos pacientes com dispneia. Dedímero, pedir ou não pedir? Se o doente não tem sugestão de ser quadro pulmonar, se o quadro sugere ser pulmonar, com a ausculta pobre, eletro só taquicardia sinusal, gás sugere uma certa hipoxemia, você não consegue fechar para embolia pulmonar, e ele é jovem, ele é de baixa probabilidade para embolia pulmonar, você pode pedir um dedímero. Se ele for normal, ele afasta a embolia pulmonar. Mas se ele é de risco, moderado é importante, é idoso, já tem história prévia de embolia pulmonar, tem história recente de cirurgia, é um doente que tem história de neoplasia, tem um edema de membro inferior assimétrico, sugerindo TVP, é melhor não pedir o dedímero, porque se ele vier normal, não afasta, alta probabilidade, se ele vier elevado, não confirma que ele tem embolia pulmonar. Então, se a suspeita é alta de embolia pulmonar, faz uma tomografia de tórax com protocolo para TEP. No mais, internaria todos os doentes com dispneia, cuja etiologia não foi esclarecida, e também naqueles com insuficiência cardíaca
classe funcional 3, 4, os doentes com embolia pulmonar, com infecção respiratória que tem um CURB-65 elevado, ou que tenham sinais de gravidade, de sepse grave, de choque séptico. E nos doentes, obviamente, com dispneia metabólica, porque eu vou ter que tratar o distúrbio metabólico e o que causou aquele distúrbio metabólico. Mas não precisa internar as dispneias psicogênicas. Fico aqui com mais um vídeo da série Dicas Práticas na Emergência. Sou Márcia Cristina, cardiologista. Até o próximo vídeo.